Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aprendizagem de uma linguagem de programação nova. E aí, galera, beleza? Esses dias eu estava lendo um artigo, que foi publicado na International Conference on Software Engineering em 2020, que fala sobre a questão de aprender uma linguagem de programação nova. Então, por que é difícil a gente aprender uma linguagem de programação nova? É bem legal o nome do artigo, chama Here We Go Again. Why is it difficult for developers to learn a new programming language? Que em português fica, aqui vamos nós de novo, porque é difícil os desenvolvedores aprenderem uma nova linguagem de programação. Então achei muito boa a metodologia desse artigo, desse trabalho. Eles basicamente, primeiramente, tem duas partes do trabalho, tá? A primeira parte, eles pegaram várias questões no Stack Overflow, onde era possível ver onde quem estava postando a pergunta estava assumindo coisas relacionadas com a linguagem de programação que ele já conhecia. E aí eles avaliaram quantas dessas suposições eram erradas, ou seja, às vezes você supõe alguma coisa por um conhecimento anterior e essa suposição é errada. Aí o segundo estudo pegou vários programadores bem experientes e eles relataram a experiência de aprender linguagens novas. O artigo é baseado em uma teoria da psicologia que fala sobre a interferência e a facilitação. Porque o que acontece? Às vezes um conhecimento prévio pode interferir em algo que você está aprendendo agora, ou seja, interferir negativamente, e às vezes esse conhecimento prévio pode facilitar. O que seria a questão da interferência? Digamos que você vai a um supermercado e sempre você vai lá comprar pão e os pães estão sempre num corredor. Aí você vai no mercado um dia, você vai comprar pão, aí você vai naquele corredor e mudou-se o corredor, não é mais aquele corredor de comprar pão. Ou seja, você utilizou um conhecimento anterior de onde que ficava o pão, mas esse conhecimento interferiu negativamente, porque agora mudou, o pão não é mais lá. E às vezes você vai um outro dia e, como seu cérebro está acostumado a ir naquele lugar para comprar pão, você de novo erra e vai no lugar incorreto. Então isso é chamado interferência, interference, que é quando um conhecimento prévio interfere negativamente num aprendizado. A outra coisa é a facilitação, que é quando um conhecimento prévio te ajuda. Por exemplo, digamos que você quer comprar um hambúrguer lá, que você viu uma propaganda e esse hambúrguer é congelado. Aí você vai no mercado e vai lá no corredor de congelados e encontra aquele hambúrguer, porque você já sabia onde era o corredor de congelados e de fato esse conhecimento prévio então te ajudou a encontrar o hambúrguer que você queria. Então o questionamento dos autores era se essa interferência negativa acontecia quando você aprende uma linguagem nova, ou seja, uma suposição que você tinha da linguagem anterior atrapalhou você a aprender uma linguagem nova. Então um exemplo que os autores dão é quando o sujeito já sabe Java e vai aprender Kotlin. Então, por exemplo, o que acontece? No Java, os tipos precedem os nomes. Você escreve lá, por exemplo, int n, porque n é do tipo inteiro. E no Kotlin isso é o contrário, os tipos vêm depois dos nomes. Outro conhecimento prévio que pode te atrapalhar na aprendizagem de Kotlin, do Java, é que as classes não são finais por default no Java. E no Kotlin elas são finais. Então repare, esse conhecimento prévio do desenvolvedor atrapalha ele a aprender a linguagem nova. Um exemplo de facilitação, no caso de aprender Kotlin depois de saber Java, é que ambas as linguagens são estaticamente tipadas e ambas utilizam como paradigma de programação principal a programação orientada a objeto. E aí, você acha que o conhecimento prévio de uma linguagem facilita mais quando você vai aprender uma nova ou atrapalha, ou seja, ou interfere? Então olha só que legal os resultados que eles chegaram da análise dos posts no Stack Overflow. Então, de fato, no caso dos posts que eles analisaram, a maioria deles continha suposições incorretas. 61% dos 450 posts que eles analisaram continham suposições incorretas. Apenas 39% continham suposições corretas. E olha só que legal, eles pegaram vários pares de linguagens. Então, alguém que aprendeu C e depois C++, alguém que aprendeu C# e estava aprendendo Visual Basic, Objective-C, depois Swift, Python, C++, assim por diante. E olha só que interessante, alguns pares interferiram muito mais. Por exemplo, o sujeito que aprendeu C# e depois foi aprender Visual Basic, só 27% das suposições foram corretas. O sujeito que aprendeu Scala e depois Java, só 27% das suposições também eram corretas. E o sujeito que aprendeu Kotlin e depois Java, somente 20% das suposições eram corretas.
Então achei bem legal esse resultado e realmente eu acho que isso a gente vê na prática, né? Quando a gente aprende uma linguagem e vai aprender outra, a gente sempre assume coisas do conhecimento anterior que a gente tinha da linguagem anterior. E às vezes isso nos ferra em vez de nos ajudar. E no estudo que eles fizeram com programadores profissionais, eles tiveram resultados bem interessantes também. E eles dividiram em temas aqui. Por exemplo, velhos hábitos são muito difíceis de morrer. Por exemplo, aqui o sujeito que mudou de uma linguagem em que era baseada em 0, o vetor, para um que era baseado em 1, e assim por diante. E o contrário. Aqui também a questão de mudar de paradigma, que é muito difícil, né? Esse sujeito falou assim, todas as minhas suposições foram jogadas para fora da janela. E esse aqui, ó, tem todos esses eventos e promises, todas essas coisas fazem com que fique difícil debugar o programa. Depois os outros temas foram que procurar por termos e documentação é difícil, e a diferença de ferramental. Quando você muda de linguagem, às vezes você tem que mudar de ferramental. E isso é muito difícil também. Então, uma das conclusões que eu achei muito legal no artigo é que é o seguinte: quando você aprende uma linguagem B, depois de aprender a linguagem A, não é só a linguagem que você está aprendendo, mas sim o ecossistema. Então a mudança não é só uma mudança de linguagem, mas de todo um ecossistema. De fato, isso aconteceu comigo agora que eu estou aprendendo o TypeScript com Node, vindo lá de Java, Python, etc. É um ecossistema totalmente diferente, a questão do NPM, de você já ter várias bibliotecas que você pode reusar. Então você tem que aprender o ecossistema. Além disso, em geral, os editores de código são diferentes. Então lá no mundo Java, o pessoal usa o Eclipse e o IntelliJ. E aqui no Node, com JavaScript e TypeScript, em geral se usa o VS Code. Bem que o VS Code está ganhando hoje em dia em todas as linguagens, tem muita gente utilizando. Inclusive eu vi um resultado que parece que mais de 60% dos desenvolvedores usam o VS Code hoje em dia. Então essas foram 3 conclusões principais também do estudo, né? Que ocorre interferência interlinguagem, ou seja, suposições que você tinha numa linguagem interferem negativamente quando você está aprendendo outra linguagem. Eles também disseram que os programadores, de maneira geral, usam uma estratégia de aprendizado oportunista. Então, quando a gente está aprendendo uma coisa nova e a gente já sabe, a gente tem um certo nível de senioridade, a gente não fica olhando muito para a documentação, etc. A gente faz a coisa meio na raça. Não sei se essa é a experiência de vocês, mas certamente é a minha. E os programadores confundem a sintaxe e conceitos da linguagem nova com as linguagens que eles sabiam anteriormente. Então tá aí algumas ideias para você entender por que é difícil aprender uma linguagem nova. Vou colocar o link do artigo aqui para vocês. Os autores são da North Carolina State University e um da Microsoft. O artigo está disponível lá no site da Microsoft. Eu vou colocar o link também da apresentação do aluno de doutorado que liderou esse trabalho. E comente aí a sua experiência de aprender uma linguagem nova. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.